Vamos ler a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, até que os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. É uma figura para dizer o céu. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, a Torá, o Antigo Testamento, as Escrituras, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, santo, justo, verdadeiro, que não pode mentir, que não falha, que não se equivoca, que não tem ruga, mancha, pecado, iniquidade. É um Deus que nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai, de fazer de nós filhos. Um Deus que nos agraciou com a salvação, o perdão, a redenção e a adoção. Senhor, ajuda-nos. Senhor, assiste esse culto com sua graça e sua glória. Senhor, somos tão fracos, tão pecadores, estamos tão cansados, tropeçamos em tantas coisas, somos tão nécios, incoerentes, insensatos. Mas a despeito de tudo isso, usa de misericórdia, enviando o teu Espírito, salvando, transformando, perdoando. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Queridos irmãos, quanto mais tempo passa, mais próximos da eternidade nós estamos. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: Paulo está encerrando a carta, está dando um alerta para os crentes de Roma, dizendo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Tempo aqui ele está falando escatológico, o fim, a consumação. E ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Evidentemente que ele está falando da letargia, do sono espiritual, da mornidão, da passividade, do conformismo. Já é hora de despertarmos do sono. Mas por que, Paulo? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Como assim nossa salvação? O fim dos tempos, a volta de Cristo, ou a morte. E Paulo diz: vai alta noite e vem chegando o dia. Está passando a noite. Uma estação está terminando e outra está chegando. Paulo está dizendo: estamos no linear dos acontecimentos finais. Já não somos mais tão jovens,
Já não estamos mais no primeiro amor, não somos mais neófitos, não é a primeira ceia que participamos, nem o primeiro culto, nem os primeiros contatos com as doutrinas. Já vai alta a noite, vem chegando o dia. Por essa razão, Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo dá um alerta para eles, e é o mesmo alerta que eu quero dar a vocês hoje, sobre a nossa eternidade, sobre o quão próximos cada um de nós está da eternidade. Davi disse algo que é um dos versículos mais atemorizantes da Bíblia, um dos que mais me instiga, me intriga. Davi dizia: entre eu e a morte só existe um passo. Entre você e a morte só tem um passo, um dia, um segundo, um milésimo, uma fração de segundo. E entre a morte e a eternidade também só há um passo, porque o passo que precisamos para entrar na eternidade é a morte. E você sabe que a eternidade, ela é dividida em dois destinos, um de condenação eterna e outro de salvação eterna. Quando Jesus diz que Ele é o caminho para a salvação eterna, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O inferno também tem um caminho, e esse é o tema da minha mensagem: o caminho para o inferno. Se você, vou fazer duas afirmações: se você deseja ir para lá, eu vou dar o caminho a você, as coordenadas, o mapa, que se você seguir direitinho, é para lá que você vai. Se você já está indo e não sabe, eu também vou revelar a você que o caminho que você está andando é o caminho do inferno, o caminho para o inferno. O texto que eu li é uma parábola. Parábolas são histórias e metáforas que Jesus conta. Essa parábola foi dirigida aos fariseus, que era o pior grupo religioso da época, os mais hipócritas, religiosos, arrogantes, os mais insolentes, carnais que existiam. Eles eram homens marcados pela hipocrisia e religiosidade extrema, a ponto de no sábado, por exemplo, eles não desatavam nós, para mostrarem que guardavam o sábado, eram tão santos que se tivesse um nó no sábado eu não desato nós, porque eu guardo o sábado na lei de Moisés. Só que nesta parábola dirigida aos fariseus, através dela Jesus mostra as consequências de viver uma vida de fachada, um cristianismo de fachada, um cristianismo religioso e de fachada. Nós vamos analisar essa parábola e vamos ver alguns aspectos dela, sua introdução, vamos ver o estilo de vida, tanto do mendigo Lázaro, quanto do rico. Vamos ver o rico no inferno, e então veremos como ele foi parar lá, o caminho do inferno. Primeiro ponto da minha mensagem, um dos principais, eu quero que você preste atenção. A situação física, muitas vezes não reflete a situação espiritual. A sua condição física, muitas vezes não é um reflexo da sua condição espiritual. Veja o verso 19. Havia um certo homem, rico, então vai falar de um personagem, veja as características dele. Se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava
esplendidamente, ou seja, um banquete, comiam num banquete, ok? E o verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, até que os cães vinham lamber as úlceras. Veja só, as características do rico, deste homem. Ele estava vestido de púrpura. Púrpura era a roupa que os nobres usavam, e os reis. Isso mostra a posição social deste homem. Ele tinha uma posição social elevada. Ele era um homem que ocupava um cargo de importância. Ele era um homem respeitado na sociedade. Poderia ser um magistrado, poderia ser um rei, poderia fazer parte de alguma corte, ou ocupar um cargo de elevada posição. Então, ele é vestido de púrpura, e também o texto diz de púrpura e linho finíssimo. O linho aqui era um tecido importado do Egito, que só pessoas ricas possuíam. E aqui então mostra primeiro a posição social e agora a condição financeira. Ele era um homem rico, um homem de profunda estabilidade financeira, um homem de elevados recursos, um homem que não passava necessidade. Então, um homem que ocupava uma posição de destaque, uma posição de respeito, uma posição de honra, e um homem de condições financeiras abastadas. O texto também diz, a terceira característica, que todos os dias se regalava esplendidamente. O termo aqui é que ele fazia banquetes todos os dias, festas. Ele participava de comemorações, estava sempre à mesa nos banquetes. Isso significa que era um homem estimado pelos homens, um homem querido, popular, conhecido, um homem que se destacava na sociedade. Era a condição desse homem, instável financeiramente, economicamente abastado, ocupava uma posição de respeito e era estimado pelos homens. Ele tinha tanta dignidade que até a morte dele foi uma morte digna. Veja o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção, tem muita coisa aqui. Note, Lázaro morreu sem ser sepultado. O que é isso? Uma pessoa, nesse tempo, como até nos dias de hoje, mas nesse tempo, quando ela não era sepultada, era uma condição desprezível, de muita indignidade. Por isso que eles falam cadáver insepulto. Ele era jogado ao ar, mostrando que aquele homem tinha total desprezo, nenhuma consideração, nenhuma estima, nenhum valor. O próprio cadáver foi jogado no tempo para ser comido pelos bichos. Agora, na morte do rico, não. Ele foi honrado até na morte. Ele teve um sepultamento, assim como José de Arimateia fez com Jesus, um sepultamento digno. Seu nome foi honrado pela sociedade e pela família. Ele teve um cortejo fúnebre, ele teve uma urna bonita, ele teve óleos aromáticos passados no corpo, e ele tinha um túmulo, um jazigo, ele tinha uma sepultura. Então ele recebeu um túmulo e todos os tratamentos para o corpo, de acordo com a religião judaica. Então veja só, essa era a condição estética deste homem. Essa era a condição física desse homem. Um homem aprovadíssimo pela sociedade. Ok? Portanto, na esfera humana ele era aprovado, mas na esfera espiritual, não.
Você notou uma coisa no texto? O texto mostra que Jesus se dirige ao mendigo pelo nome, Lázaro. Mas o rico não tem nome. Isso indica que Jesus não o conhecia. Jesus não o considerava. Jesus não o respeitava. Este homem só era respeitado no mundo dos homens, não no mundo de Deus. Assim são os religiosos. Se fiam na sua condição meramente exterior, mas são reprovados por Deus. Irmãos, cuidado para não se apoiarem nisso. Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem, no nome que ele tem, nos títulos que ele possui, nos imóveis que ele tem, nos renomes. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que não dará o homem por sua alma? Portanto, a condição física desse homem não refletia a condição espiritual. Não se engane. Não pense que Deus está te aprovando só porque a sociedade te aprova. Não pense só porque você tem dinheiro, isso é um sinal de bênção de Deus. Que você tem saúde, isso é sinal de bênção de Deus. Você tem estabilidade, honra, que você tem dignidade humana, que isso é aprovação de Deus. Jesus não chama ele pelo nome. O nome deste homem não estava escrito nos refolhos da eternidade do céu. Não se fie nisso. Tem muita gente pensando que beleza, conta bancária, inteligência, talentos é sinal de aprovação divina. Não é. Agora, a morte chegou, passou lá, deu a hora dela, lugar tal, endereço tal, traz 2 para mim. Pois não, lembrando que ela trabalha lá para o homem de cima, não para o de baixo não. A morte trabalha lá para de cima. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Finalmente a vida chegou ao fim. Vem cá, eu posso abrir um parênteses aqui e fazer uma conferência só desse texto. Finalmente ela chegou. Ela quem? A morte. Gente, o que está acontecendo com a igreja? Por que ninguém pensa na morte? Ninguém pensa que vai morrer. Ninguém se prepara para a morte, só se prepara para a vida. Pergunta aí se você está preparado para morrer agora. Papéis, inventários, aluguéis, contas, nomes, heranças, testamentos. Não está. A parte espiritual. Não leu nem o Velho Testamento. Não confessou nem o pecado lá da mocidade. Aquele lá da adolescência, do ginásio. Fala ginásio ainda? Não, né? Do ginásio. Essa sociedade, Hollywood, artes cênicas, teledramaturgia, literatura, trabalha para o homem não pensar na morte, para pensar que ele é indestrutível, que ele não envelhece, que ele sempre vai ser belo, formoso, para gastar a vida com prazer. Não tem livro na escritura, não tem livro no mundo que fala mais da morte que a Bíblia. E nem tem homem que fala mais da morte do que Jesus e os apóstolos. A morte chegará para todos. Todas as vezes que eu entro no meu carro e saio de uma viagem, eu oro: Senhor, prepara tanto a mim que vai, quanto aqueles que eu deixarei, se for a minha
última viagem, a minha última. Socorre os que eu vou deixar e reserva a minha alma para estar com o Senhor. Eu pergunto, como você estará quando ela chegar? Ela tem uma agenda, ela tem um cronograma, ela está ali, amanhã eu tenho que buscar esse, depois da manhã esse. O seu nome está lá com o seu dia determinado, Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos no teu livro. O Senhor já determinou o dia da nossa morte. Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Tem gente que pensa que Marilyn Monroe ainda está viva e que ainda tem 33 anos. Ela já morreu. Clark Gable já morreu. Christopher Reeve já morreu. Michael Jackson já morreu. E os que estão vivos, como Glória Menezes, já estão quase irreconhecíveis, mal conseguem se locomover. A morte chegou. E com ela, I have good news for you, the judgment, o julgamento. Mas por que a morte está sendo citada aqui? Por que o Senhor está falando da morte? O que acontece após ela? Um segundo após a morte, fechou o olho, um milésimo de segundo, já tem um fato. O que acontece? O julgamento. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Logo após isso, vem o juízo. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. A gente não só não pensa na morte, quando não pensa no julgamento. Você quer aprender sobre o julgamento? Escute as pregações de Leonard Ravenhill. Não conheço ninguém que mais falou do trono do julgamento como Leonard Ravenhill. Coloca aí na internet, Leonard Ravenhill, o trono do julgamento. E se estremeça diante dessa mensagem. O julgamento. Os dois morreram, e agora os dois vão comparecer diante do julgamento. Terceiro ponto da minha mensagem. A surpresa do rico. O rico vai se surpreender. Agora, ele será julgado, porque ele acabou de morrer, e receberá a sentença. Veja o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe o que acontece? Olha que ele fecha os olhos. Segundo o Wellington, não arranha o caixão. Então não deu para arranhar. Morreu, ele acordou. Quando esse homem desperta, ele se dá conta que estava enganado acerca de si mesmo. Esse homem acorda e a Bíblia diz que ele olha para o céu. E ele vê Lázaro, que ficava na porta da casa dele, cheio de chagas, com os cães lambendo. E quando ele vê Lázaro, e ele identifica onde Lázaro está no céu. E ele se dá conta que ele não está no mesmo lugar de Lázaro, que ele está no inferno. Ele se dá conta que estava enganado acerca de si mesmo. Ele entendeu que sua vida hipócrita o enganou, que toda a sua religiosidade não valeu de nada, que toda a sua
toda a sua hipocrisia foi descoberta. E ele descobriu que a sentença no julgamento que ele recebera foi a condenação. Quanta gente não vai chegar lá assim? Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, fiz milagres em teu nome. E ele viu que estava enganado acerca de si. Irmão, quantos a hipocrisia não vai enganar? O que é hipócrita? A palavra grega na época era usado para ator. Lembra o teatro antigo que usavam máscaras e iam trocando? Esse é o hipócrita, que vai colocando máscaras e vai fingindo aparências, imagens, formas que ele na verdade não tem e não é. O rico se dá conta que ele está no inferno. Você já imaginou? Hoje, tão tranquilo, você dormir e acordar no lugar desse. Agora, Jesus começa a traçar, ele começou com as características do homem, agora ele vai traçar as características do local que o homem está. Qual é a condição dele lá no inferno? Vamos ver a condição dele. Como é o inferno? Verso 24. Então, 23. No inferno, estando em tormentos. O que a Bíblia narra dele em vida? Sepultamento digno, honra, respeito, nome. Agora aqui, ele perdeu tudo que tinha. Ele está num lugar agora sem regalias, sem luxo, sem posição, sem conforto. Ele não é estimado, ele não é benquisto, ele não é honrado, ele não tem nada. Agora tudo deu lugar à miséria, ao sofrimento, à vergonha e à dor. Aqui, rico, você não é ninguém. Aqui você não é nada. Aqui seu dinheiro pouco vale. Aqui você não tem nome escrito em lugar nenhum. Toda a sua pompa se desfez com as chamas do inferno. Toda a sua arrogância foi com você, todo o seu luxo e vaidade. Tormentos. A palavra grega para tormentos quer dizer... Não queria ler essa palavra. Ela parece incoerente com a nossa fé. Mas assim, é exatamente isso. Tormentos no grego, lugar de torturas, ou dores agudas. Tem dor e dor aguda. Só quem sentiu dor aguda sabe o que eu estou falando. Dor aguda é aquela que talvez morfina não consegue sanar, cessar. Dor aguda é aquela que nem os mais sofisticados tratamentos conseguem tirar. A condição é de dor, sofrimento. Que mais? No inferno, não perderemos a consciência. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Lá no inferno a consciência vai ser preservada, a memória. Veja só, há dois destinos. O seio de Abraão é um lugar intermediado, é o paraíso, é o céu antes da ressurreição. E o inferno aqui, o grego é Hades, onde as almas estão tanto no inferno quanto no céu, sem os corpos.
Enquanto Lázaro estiver no seio de Abraão, ele estará conscientemente aguardando a volta de Jesus, a ressurreição dos corpos, as bodas do Cordeiro, em novos céus e nova terra para sempre. Enquanto isso, no inferno, o rico com consciência estará aguardando a volta de Jesus, a ressurreição do corpo, para a condenação eterna, não no Hades, não no Sheol, mas no Guiena, lago de fogo. É a mesma coisa assim, que você está no corredor da morte, sofrendo tortura. A memória está lá só para te fazer lembrar que ainda tem a cadeira elétrica, mas é uma cadeira elétrica que não tira a vida, ela só dá choque continuamente. Estou na antessala da execução, mas uma execução que nunca tem fim, uma execução que nunca tem fim, uma guilhotina que nunca mata, uma cadeira elétrica que nunca mata, uma injeção letal que nunca mata, só agoniza, só faz agonizar, só faz doer, mas a Bíblia diz que eles clamarão a morte, mas não encontrarão a morte, eles desejarão morrer, mas terão corpos indestrutíveis, imortais no inferno, não haverá suicídio no inferno. É a antessala do terror, é o horror. Não, pastor, o senhor está exagerando, pobre de mim, eu não tenho condição, na minha mente limitada, de descrever o horror do inferno, porque o horror do inferno é o completo despejar da ira de Deus, um Deus bufando pelas narinas, que finalmente vingará a sua própria justiça e santidade, esmagando os ímpios. Não sei se Deus faz isso. Lê Gênesis 6, você vai ver o que ele fez no dilúvio, com água. Que é outra característica do inferno. Mas imaginamos Francis. Outro dia eu vi uma entrevista do assassino de John Lennon. John Lennon morreu em 80, já faz 44 anos que esse rapaz está preso. Ele pediu liberdade. Ele recebeu, por matar John Lennon, o líder e o ex-integrante dos Beatles, com 3 tiros nas costas. Ele recebeu prisão perpétua. Agora, no aniversário de 40 anos da morte, ele pediu para ser libertado. E sabe o que os juízes disseram? A sua situação é irreversível, você jamais sairá da cadeia. O destino eterno no inferno é irreversível, verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não há nada mais a ser feito, é irreversível, não há muros, mesmo nas prisões de segurança máxima. Você assistiu o filme de Alcatraz? Há uma história que 3 ou 4 prisioneiros conseguiram fugir de uma ilha, porque havia portas de entrada, de saída, havia esgoto, refrigeração. Nós estamos falando de um lugar que não há portas, não há túneis, não há passagens, é um caminho, entrada só de ida, é irreversível. Todas as vezes que os presos tomam banho de sol, eles olham para os muros, as grades, as lâminas. Todas as vezes que vem visitas, todas as vezes que ele vê o portão destrancar e trancar, uma chance brilha na mente deles, uma esperança de fuga. Neste local não há nenhuma esperança, nenhum duto, nenhuma saída. O estado eterno no inferno é irreversível, meus irmãos. Por isso que vocês não podem brigar.
Por isso que eu prego do jeito que eu prego. Por isso que as pessoas perguntam, para que tudo isso? Para que o Senhor fazer dessa forma? Para quê? Porque eu não quero ver vocês lá, porque eu não poderei visitar vocês para tirar vocês, porque ninguém poderá ir lá, o advogado de defesa, apelar para a sua soltura, não vai haver. Deixa para acertar as contas comigo no céu, deixa eu te irritar, deixa eu pegar você nos cabelos, se ira, cospe marimbondos comigo, não tem problema. Lá no céu, eu acerto com você. Spurgeon dizia, Charles Haddon Spurgeon, vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Vocês até podem ir para o inferno, mas vão comigo puxando vocês até na porta dele. Até eu não aguentar mais e soltar vocês. Por fim, o que é pior no inferno? A duração. Até uma prisão perpétua tem duração. Tem? Quando? Quando durar a vida. Quando morre, a prisão perpétua termina. No inferno, isso aqui é umas coisas que me dá angústia pensar. Quanto tempo? Uma eternidade. Um relógio que não conta. Um tempo que não acaba. Quando você espera o pai chegar do trabalho, da viagem, você olha no calendário, mais 3 dias meu pai chega, mais 2 meu pai chega. Mamãe, hoje é o dia do papai chegar. No inferno não tem calendário, não adianta riscar com giz na parede. 1 dia, 2, não vai passar nunca. Nunca. Numa prisão que nunca posso sair. Um estado de pretume, de negrume, de trevas, de dor, que não tem fim, que não tem fim. Como é que você vai ter paz sabendo que você tem uma mãe lá, e sua mãe está lá 1 ano, 2, 10, 1000, 100, um filho, vê lá um filho no pecado e dizer, filho, e agora, filho, eu não posso mais tirar você daí, filho. Filho, eu não posso ir até você, filho. Meu Deus, meu irmão, é muito tempo. É muito tempo, meu irmão. É muito tempo. Uma eternidade. É muito tempo. Agora, por isso, pai ou mãe, não seja estúpido. Você vai viver a sua vida. E você vai fazer de tudo. Não para empiriquetar esse povo de bens e presentes e conforto. Você vai fazer de tudo para dar a eles a salvação, para dar Cristo a eles. Porque se você não tiver dado isso, você não vai ter dado nada, seu estúpido. Eles precisam de Cristo. É desse lugar que eu quero livrar meus filhos, pelo amor de Deus. É desse lugar. É desse lugar que eu não quero que eles vá. É da esposa dos meus filhos. É desse lugar. Não adianta dar um mundo a eles e não dar a salvação. Imagina você entrando no céu. Chegou Abraão, Moisés, Paulo, Jesus. Jesus, assim, eu andei aqui, mas eu não estou vendo. Cadê meu filho, Jesus? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Onde está meu filho? Eu não sei o tamanho disso aqui, eu não sei. Mas cadê meu filho? Jesus. Seu filho? Não está aqui não. Eu sei que o céu é o lugar perfeito. Não vai haver choro, nem lágrima, nem dor. Mas o pior não é a ausência dele lá. Tá. Ele não está aqui, Jesus? Não. Mas onde que ele está, Jesus? Ele está lá no inferno. Será que eu vou chegar lá com o sentimento de missão cumprida? Eu falo para minha esposa,
quero tudo em ordem em casa. Mas a prioridade é a sua alma. Deixa essa casa feder. Mas cuida da sua alma. Bota a Bíblia falada, compra livro, ajoelha. Não tem problema. Eu dou conta. Só não se aparta de Deus. Quando eu estou viajando, vou chegar tarde em casa, o menino está dormindo. Não deixa eles dormir sem fazer o culto com eles. Pelo amor de Deus. Minha maior oração para os meus filhos é para eles serem salvos. E caprichosamente eu ainda tenho pedido, salve eles antes dos 18. Deus salva quando Ele quiser e quem Ele quiser, mas caprichosamente eu estou pedindo, não deixe os meus filhos atingir a maioridade sem que eles sejam salvos. Eu vou ser sempre um pai fracassado. Não importa se eu ganhar metade do planeta Terra, eu quero ver meus filhos e minha família no céu. Agora, eu vou tentar ser rápido. O que levou o rico para o inferno? Qual o caminho que ele traçou para lá? Qual caminho você tem que traçar se você quiser ir para lá? Ou qual caminho você está andando? Ou qual caminho você está andando, se é para lá que você está indo? Vamos ver então, eu vou tentar ser rápido. Eu não vou o caminho para o inferno. Primeiro passo para o inferno. O moralismo. O moralismo. Veja o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nenhum pecado do rico é mencionado. Não há nenhuma menção de pecado grave do rico. Ele não matou ninguém em vida, nunca roubou nada de ninguém, nunca adulterou, como muitos aqui também não. Talvez tenha vários irmãos aqui que nunca mataram, roubaram. Não há nenhuma menção de um pecado grave. O que foi então que levou para lá? O moralismo. São as formas meramente externas da religião. Mas não houve novo nascimento neste homem, não houve uma transformação visceral, interna, era só um moralismo externo, meu irmão. O moralismo está enganando muita gente. O que é o moralismo? É fazer as coisas certas, com as motivações erradas. Esse é o moralista. É o politicamente correto. O moralismo não visa a glória de Deus, não faz levando em conta a vontade de Deus, não faz para agradar a Deus, mas o moralista faz para sua satisfação pessoal. Ele satisfaz a si mesmo e não a Deus. Ele fica satisfeito com o aplauso dos homens. Ele fica satisfeito de andar correto com a sociedade. Ele fica satisfeito de ser justo e honesto aos olhos dos homens. Moralismo. Mas ele não é para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo para entrar no inferno. Seja moralista. Ou preocupe-se com formas meramente externas e não com regeneração. Eu já falei 1 milhão de vezes nesse púlpito que regeneração é uma transformação aguda interior. O poder que Deus usa para salvar um homem é maior que o poder que Ele usou para criar o universo inteiro. O universo Ele cria a partir do ex nihilo, do nada. Ele cria todo o cosmos. Quanto poder Deus não usou para fazer isso? Mas para salvar um pecador, o poder que Ele emprega é maior que o poder que Ele usou para criar o universo. Porque o universo Ele cria do nada
a matéria perfeita. Para salvar um homem não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta em Adão, que tem que ser recriada à imagem de Cristo. Então o poder empregado ali é muito maior do que para criar o universo. Pergunta: como é que um moralista vai para o céu sem ter esse poder? Segundo pecado, segundo passo para o inferno: o orgulho. Nota por que não dava para perceber. Porque o orgulho é um pecado subjetivo, é um pecado de foro íntimo, e Deus julga foro íntimo. Deus cavuca, Deus vai nas entranhas e olha lá no nosso ser, e nenhuma partícula de peçonha escapa dos olhos de Deus. E você vê que o orgulho e a arrogância do rico são apresentadas lá no inferno. Olha esse aqui. Lá no inferno, ele teve a coragem de dar ordens para Lázaro. Ele achava que Lázaro devia sair lá do céu e servir ele. Tão arrogante que esse homem era, e tão soberbo, ele achava que Lázaro devia servi-lo, e fez isso por 3 vezes. Verso 24: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Para Lázaro ir lá atender ele, tirar o tormento, refrescar a língua dele. Pede para Lázaro ir na casa dele, avisar os irmãos, e pede para ele ressuscitar o Lázaro dos mortos, para eles crerem. Olha a soberba deste homem. Mesmo no inferno, achava que Lázaro tinha que servir ele. Olha a arrogância deste homem. Esse é o segundo passo para o inferno: soberba, orgulho. Presta atenção, é difícil, meu irmão, você avaliar esse pecado, porque às vezes ele não traduz em gestos, em obras e palavras. Ele fica no campo da subjetividade, ele fica no campo do olhar, ele fica no campo do pensar, ele fica no campo do sentir, e ele é asqueroso e peçonhento. Esse homem está lá em meio a chamas e escuridão, e ele não baixa sua pompa. Soberba precede a ruína e a queda foi bem baixa, caiu lá no inferno. Terceiro passo para o inferno: o egoísmo. O egoísmo. O egoísmo. Deve ter cada coisa incubada aqui, meu Deus, mas amém. Mesmo no inferno, ele continua mostrando que só pensa em si mesmo. Os orgulhosos, os arrogantes, os prepotentes e os egoístas são características do cidadão do inferno. Olha o verso 24, como ele usa os verbos. Tem misericórdia de mim, me refresque a minha língua, eu estou atormentado. Minha, eu. Mim, em mim, para mim, em mim, comigo, eu. Esse homem não tinha espaço no coração para se preocupar com a necessidade alheia, nem do seu próximo, nem do reino de Deus. Ele era extremamente antropocêntrico, ele era egocêntrico, ele era egoísta. Ele não tinha nenhuma preocupação pela necessidade alheia. Esse é o terceiro passo para o inferno, porque é uma antítese
do Evangelho, que diz: façai pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Na fé, a equação é assim: primeiro a Deus, segundo ao próximo, e terceiro, se der a mim mesmo. Quarto passo para o inferno: religiosidade e hipocrisia. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Filho, quando Abraão fala filho, Abraão está se referindo à correlação sanguínea. Esse homem era hebreu, era judeu. Esse homem foi criado nos livros, no Pentateuco, nos poéticos e históricos, profetas maiores e menores. Ele era judeu de nascimento. Ele tinha a religião, ele tinha os documentos, ele tinha as confissões, ele tinha a fé reformada, a teologia, mas ele não era nascido de novo. Ele estava se fiando na mera religião. Ele estava dizendo, como os fariseus: nós temos por pai Abraão. E Jesus: não diga que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras a Abraão. Mera religiosidade. Eu estou numa igreja bíblica, eu tenho a confissão de New Hampshire, eu leio os comentários de Calvino, eu sou reformado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não houve transformação. Era tudo hipocrisia, era tudo para agradar o homem, era tudo fachada, era tudo para mostrar para o povo. Você é filho de quem? De Calvino? De Armínio? De Zwinglio? De Paulo? De Pedro? Você vem de que herança? Batista? Presbiteriana? Congregacional? Você está se fiando nisso? Mas não passa de religiosidade. É tão fácil cumprir com a liturgia. Que dia que tem o culto? Tal hora eu venho. Ceia, tal hora eu tomo. O que tem que fazer? Como é que é o negócio? Me dá o vocabulário. Tem que falar: Pai do Senhor, Pai de Deus, boa noite, como é que é? Eu falo. Tem que fazer cara de piedade na hora da vigília, da oração, eu falo piedade. Mas lá no meu banheiro não é bem assim não. Lá nos documentos não é meio assim não. Aqui então, quando olha, se nem muito longe, raspa um pouquinho, você vai ver o Tiamat. Volta aí. Vai, fica aí. Mostra só uma cabeça, deixa as outras 6 aí. É o que Jesus está falando. Religiosidade vai levar muita gente para o inferno, meu Deus do céu. Agora, o penúltimo e o pior dos sinais. Talvez agora ele vai mostrar quem ele é. Quinto passo para o inferno: não há sinal de arrependimento. Verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Manda Lázaro lá avisar meus irmãos, porque eu estou aqui, se eu soubesse que era assim, tem que explicar para eles direito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dando a entender que se ele soubesse que aquele lugar era daquele jeito, e se a forma de ir era daquele jeito, ele não teria sido condenado. Ele está dizendo que ele foi injustiçado. Com isso, ele não reconhece o seu pecado, nem mostra arrependimento por nada. É como se ele dissesse: as pessoas só vêm para cá porque elas não foram devidamente avisadas, porque se fossem, elas não viriam. Ele está se justificando. Ele não está mostrando, olhe na parábola no inferno, ele não está mostrando nenhum sinal de arrependimento. Meu irmão, arrependimento é do grego metanoia, mudança de pensamento e mudança de direção. O que marca a ida de uma pessoa para o céu? O que marca o livramento de uma pessoa do inferno?
é quando ela muda a visão que ela tem de si própria, e de inocente ela passa a se julgar culpada. Ela reconhece os seus pecados, como o ladrão da cruz disse para Jesus, quando foi interpelado pelo outro ladrão, disse para o ladrão: nosso julgamento é justo, esse homem nada fez. Isso é um sinal de arrependimento. Ele tinha que estar no inferno dizendo: é justo eu estar aqui, eu mereço estar aqui. Mas não, ele está dizendo: eu fui injustiçado, eu não fui devidamente avisado. E as pessoas que estão aqui de alguma forma não são. Esse é o maior pecado que vai levar a gente para o inferno. Qual? Não reconhecer o pecado. Não admitirem o pecado, não serem sensíveis ao pecado, não se arrepender. O arrependimento não vem antes sem o reconhecimento. Para eu arrepender, que é voltar as costas, eu preciso assimilar, entender, absorver o pecado. Esse é o 6º passo para o inferno. Não há arrependimento, não há reconhecimento do pecado, pelo contrário, há senso de justiça própria. Meu irmão, se você quiser escapar do inferno, você tem que se arrepender, você tem que dizer como Lutero: eu me chamo pecador, pecador é o meu nome, eu não faço outra coisa além de pecar, em pecado concebeu minha mãe, em um ventre de pecado eu nasci. Deus não aceita a minha aparência, a parte de Jesus Cristo. Eu sou uma bola de iniquidade que fala e anda, e mereço o castigo da sua ira. Esse homem, avisa ele, senão vai acontecer igual comigo, cair aqui de bobeira. Seu infeliz, seu infeliz, ele está dizendo que você não merece o inferno. Pecador e o publicano nem conseguia levantar os olhos ao céu e dizia, batendo no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Eu sempre ensino aqui, a ideia é assim, se o chão abrir agora, e nós todos formos engolidos para o inferno agora, enquanto a gente desce até cair lá, a gente tem que ir aplaudindo: Deus, ei, glória, o Senhor está cometendo um ato de justiça, que é para lá que eu mereço. A gente tem que ir cantando louvor: glória a Deus, finalmente fez justiça e botou a gente onde a gente merece. Claro que Ele salva pela graça, pelo seu amor, mas se Ele fizesse isso, vai louvando. Fim. Eu vou tentar falar esse com graça. Quando termina a pregação, a gente já está cansado, eu de falar e você de ouvir. Se aquele lá eu falei que era um dos mais importantes, esse agora, esse é o fator que mais leva para o inferno. Esse é o passo final. Sabe aquele que você vai pisar no dragão, não tem mais. É o final da prancha. Lembra quando Luke Skywalker cai naquele abismo lá da nave imperial? Esse é o último. Sexto passo para o inferno: não acreditar, nem obedecer, nem ser guiado pelas Escrituras. Veja o verso 29 e 30. Olha isso aqui. Verso 28. Tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, quer dizer, manda Lázaro lá. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. São termos para usar, eles têm a Bíblia. Ouça-nos. Verso 30. Mas ele ignorou. Não, pai. Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
pai Abraão, tira Lázaro lá para ir falar para eles, não vim aqui. Aí Jesus, não, a Bíblia, Moisés e os profetas, é suficiente para guiar eles, é suficiente para salvar eles, é suficiente para moldar o casamento, a vida financeira, a profissional, a educação dos filhos, a cosmovisão. Ele, não, eu tenho outra fonte de revelação, de salvação, tem uma outra maneira. Jesus ensina que a palavra de Deus é suficiente. Tudo que tinha que ser feito era obedecer a palavra. Meu irmão, você obedece a palavra. O rico mostra que tinha seu próprio caminho para chegar a Deus. E ele prova isso no inferno, mesmo condenado, ele tem força para manter sua obstinação e dizer, não, Abraão. Ele não desejava obedecer, mas estabelecer a sua vontade própria. Ele julgava que o seu caminho era melhor que o caminho de Deus, meu Deus do céu. Não, não é assim. Não é assim. Não vou fazer assim. Vou fazer do meu jeito. É o último degrau da descida do inferno. Resista às Escrituras. Rejeite as Escrituras. Desobedeça às Escrituras. Lázaro, Abraão insistiu. Não, eles têm Moisés e os profetas. É a palavra que vai livrar eles daqui. Não, tem outro jeito. O que tem gente hoje sendo lei para si mesmo, o que tem de gente hoje sendo juiz para si mesmo, o que tem de gente hoje igual Juízes 17:6, naquele tempo não havia rei de Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Esse é a última escalada para o inferno. Ignore a Bíblia, resista à Bíblia, desdenhe da Bíblia, crie a sua própria Bíblia, e é lá que você vai parar. É isso que as pessoas estão fazendo, atualizando a Bíblia, negando a Bíblia, rejeitando a Bíblia, tirando só parte que interessa, interpretando como convém, e conduz uma vida dentro dos postulados que ela mesma formou. É o que ele falou. Por isso, Lutero, os reformadores, sola Escritura, tota Escritura. E aí, 31. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que Jesus fala? Ah, você não quer Moisés e os profetas? Não tem salvação para você. Você quer um outro caminho? Você não quer Moisés e os profetas? Você não quer a Bíblia? Você não quer Jesus? Não tem esperança para você. Não existe nova chance após a morte. Qual a única saída? A palavra serviu para 2 princípios. Vamos dizer 3. Quer ir para o inferno? Eis o caminho. Não quer ir para ele? Eis como não andar no caminho. 3, já está nele e não sabia, está igual o homem Lázaro. E eu aqui, como eu faço? Foi a primeira pregação de Jesus, Marcos 14, verso 15. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé andam juntos. Arrependimento. Olha para o rico e para o caminho que ele andou. Mude sua visão
deste caminho, sua visão de si próprio. É claro que há similaridade entre você e o rico. É claro que eu fiz a exposição de muitos que estão aqui. É claro que muitos têm a mesma visão, o perfil, estão andando no mesmo caminho do rico. E agora eu peço, metanoia, abra teus olhos e veja, eu estou nesse caminho. Eu percebi que eu consegui ver a minha sujidade. Abra teus olhos pelo poder do Espírito Santo, abra tua mente e veja a si mesmo, e após ver, o que você deve fazer? Meia volta, dê as costas para esse caminho, volte as costas para a hipocrisia, religiosidade, arrogância, soberba, rebeldia, egoísmo, arrependimento. Voltar as costas, para fé. Fé em quem? Cristo. É assim, ó. As costas para um, a fronte para outro. As costas para quem? Para essa velha vida, para essa velha mulher, para esse velho homem. Você está vendo essa velha mulher, esse velho homem? Se você tivesse um trabuco, uma 12, e pudesse matá-la, e dizer, saia de mim, me deixe livre, volte as costas para essa mulher, para esse homem, as costas para ela, e a fronte para ele. Ele quem? Cristo. Arrependimento, voltar as costas para o pecado. Fé, voltar a fronte para o Salvador. O Salvador está me esperando, o Salvador me quer, o Salvador me chama. Como eu vou? Leve um sacrifício para Ele, pague uma oferta. Não, só vá e descanse aos pés dEle, e diga, eu creio em Ti, eu confesso meus pecados, lanço meus pecados nos Seus pés. É isso que você tem que fazer. Arrependimento e fé. O Salvador está aqui. Veja só, é uma parábola onde Jesus descreve o futuro, o inferno e o céu. Mas nós não estamos no futuro, estamos no presente. Ninguém está nenhum nem outro ainda. É o já e o ainda não. Nem no céu, nem no inferno. Tudo pode ser revertido hoje. Tudo. Você não precisa andar nesse caminho. Vem, Cristo te chama. Volte as costas. Deixa a vida. Parece que a gente entra num ringue com Cristo e o orgulho dá uma força que é violenta. Não, e dói aquela queda de braço, mas finalmente o Espírito Santo vem em você. Baixe a guarda. Se entregue. Diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Com cordas de amor te lacei, com eterno amor te amei, e com cordas de amor te atraí. Uau! É o convite do Salvador. Ele está aqui. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Você que está em casa, por favor, ore. Esqueça agora. O Salvador vem te chamar agora. O Salvador vai andar entre nós agora. Aliás, o Salvador está entre nós. Salvador. Salvador maravilhoso. Deus que não cansa de amar. Salvador maravilhoso. Você pode dizer para Ele, save me, salva-me. Você pode dizer, salva meus filhos, salva minha mulher, salva meus pais, salva meu marido,
Espera aí, antes de você orar, olhe aqui para mim. Eu creio que estou sendo dirigido a pedir isso. Eu não sei quantos aqui não são salvos. Talvez você que não é, saiba que não é. Talvez você tenha dúvidas se é ou não é. E talvez você não saiba, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que as 3 classes que eu citei querem, sabem. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Olhe para mim. Você acha mesmo que se você chegar diante do Salvador e dizer para Ele: eu quero ser salvo, Ele que não veio no mundo para condenar, mas para salvar, não te salvaria? Você acha mesmo? Se você acha, nós não cremos no mesmo Deus, no mesmo Salvador. Filho do homem não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Se Ele não quisesse te salvar, você estava lá naquela igreja da Voluntários, lá, dando seu carro, seus rins. Se Ele não quisesse salvar teus filhos tinham nascido na casa de um ateu, de um pagão. Se Ele não quisesse salvar você, tinha deixado lá na jogatina, lá no buraco, lá na pingaiada. Mas o que é para fazer? Não vai fazer nada diferente do que você estava fazendo. Você só vai mudar a intensidade. Eu vi aqueles meninos orando, eu vi ali o Vitor e o João Gabriel orando. Mas eu pensei, será que eles estão orando e eles acreditam que Deus quer salvar eles e pode salvar? E eu pensei, não, eles não acreditam. Estão orando, que manda orar. Então eu parei e vou pedir para vocês. É para vocês orarem e acreditarem que Ele quer salvar vocês. E Ele pode fazer isso, não é amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos. Ele pode fazer agora, Ele pode fazer. Ele tem poder, só o bafo, só o hálito dEle salva a cidade de Franca em 1/1000 de segundo de uma vez. Ele não precisa nem se levantar do trono dEle, só o hálito dEle. Ele quer salvar, Ele quer, Ele pode salvar. Então você vai fechar os olhos. Todos que têm dúvida, não tem, que quer, que todos vamos fechar os olhos e você vai pedir: salva-me, 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 salva-me hoje. Se tiver mais fé e ousadia, diga: salva-me hoje, 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 hoje. Não saia daqui sem essa vitória, mãe. Não saia daqui sem essa vitória, pai. Não saia daqui sem essa vitória, esposa.
Música